Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Chimarrão e Informação com Piva, um canal desenvolvido pela Grosseries Peak para debater os principais temas e tendências da suinocultura global. Meu nome é Amanda Pimenta, sou gerente de serviços técnicos da Grosseries Peak e estamos aqui hoje com José Henrique Piva para discutir sobre genética líquida, novos modelos de unidade de disseminação de genes e novas tendências em termos de produtividade. Seja muito bem-vindo, Piva. Obrigado, Amanda. Bom, Piva, vamos começar então nossa conversa falando do melhoramento genético que nós temos observado aí, um forte avanço, uma evolução contínua no melhoramento genético e dos machos reprodutores. Aqui no Brasil, esse melhoramento genético, ele promoveu uma mudança aí no modelo de negócios, com uma forte ascensão aí na venda de doses inseminantes, o que a gente chama aqui hoje de genética líquida. Você poderia comentar para nós qual que é o benefício para o produtor em adquirir sêmen dessas centrais a ter uma central própria? Amanda, eu acho que tem grandes benefícios para o produtor, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, principalmente o produtor menor e o produtor médio, porque você está colocando na mão do produtor ou na grande produtor um produto geneticamente superior do que se fosse um macho somente, e a parte disso também um produto que ele tem um controle até bastante superior do que se fosse uma coleta feita dentro de granja. Tá? No passado, quando começou o uso da inseminação artificial de suínos, era bastante comum ter os machos dentro de uma própria granja e coletar esses machos dentro da nível de granja. Depois teve a outra fase que foi, monto uma pequena central e tenho lá meus 20 ou 30 machos e coleto esses machos semanalmente. O grande problema que isso tem acontecido, não somente no Brasil, mas em diferentes países, é que primeiro você tem que ter, custa dinheiro fazer uma central e está sempre atualizando ela em termos de equipamentos, porque dificilmente ela se viabiliza quando tem 20, 30 machos. Correto. Segunda parte de pessoas, tá? Ou seja, é difícil ter 2 ou 3 pessoas numa central pequena capacitadas para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso, por exemplo, se um dia o funcionário deixou de trabalhar porque estava doente, ou se ele saiu da empresa, ou coisa assim, ou deixou de trabalhar, tinha que ter uma outra pessoa que nem sempre estava melhor capacitada. Certo. Então, todas as empresas, isso a nível de Espanha, isso a nível de Rússia, isso a nível dos Estados Unidos e Canadá, hoje em dia é muito mais comum as centrais de inseminação. Hoje em dia, a nível dos Estados Unidos, uma central abaixo de 250 machos é muito difícil se viabilizar. Tá? Então, por isso que as centrais hoje variam entre 250 até 800 machos. Correto. E que coleta esses machos de forma de rotina e que enviam sêmen para muitos diferentes produtores. É lógico que isso facilita, ou seja, a parte de biossegurança, porque são centrais muito bem isoladas e com todas as medidas de biossegurança. Eu sei, por exemplo, que no Brasil, ou seja, as centrais hoje em dia, elas têm melhorado muito, crescido muito. É um mercado que não tem dúvida, seja que já é uma realidade a aquisição de aquilo que vocês chamam de genética líquida. Tá? Não somente tem vantagem sobre o aspecto operativo do dia a dia da granja, porque é uma etapa a menos que precisa ser feita dentro da granja, mas muito mais na parte da parte genética, tá? Que você consegue utilizar a genética, os machos com genética superior, de forma muito mais intensiva, tá? Do que se esse macho estivesse numa granja coletando aí para fazer 10 doses e jogando as outras 10 doses fora, tá? Coisa que não acontece numa central de inseminação. Essas doses são 100% aproveitadas. Isso não somente ajuda o cliente, mas ajuda a indústria como um todo, torna a indústria muito mais competitiva. Nós não podemos hoje pensar que eu estou competindo com a Amanda, como produtor de suínos. Eu tenho que pensar que hoje estou competindo com o produtor americano, eu tenho que pensar que hoje estou competindo com o produtor russo, eu tenho que pensar que hoje estou competindo com o produtor da Espanha, assim por diante. Então,
ter essas virtudes dentro do país, ter as empresas que lideram isso, é muito, muito importante, não somente vendo um cliente, não somente vendo um produtor, mas a indústria como um todo. Mas no país como um todo, O né? país como um todo, perfeitamente. A competitividade do país, Perfeitamente, provavelmente, né? Correto, Piva. Entrando mais a fundo na questão do gerenciamento genético desses reprodutores, você poderia comentar para a gente como que é feito esse gerenciamento dentro dessas unidades de disseminação de genes? Principalmente se a gente pensar em taxa de reposição, atualização de índice genético. O que você poderia falar para a gente, Piva, nesse sentido? Amanda, eu acho que cada empresa tem uma forma um pouco diferente de fazer em termos de atualização genética. Mas todos trabalham mais ou menos numa mesma linha, que reconhecem que existem machos de potencial genético tem um potencial genético diferente do outro, embora sejam da mesma linha. E como cada empresa trabalha, isso, lógico, já é uma coisa mais particular, mais de indivíduo, mas como regra geral, todos trabalham na base de índice genético, seja a empresa A, seja a empresa B ou seja a empresa C. Eu acho que hoje a gente, num bate-papo desse, a gente está visualizando muito mais os benefícios da suinocultura brasileira, tá? Da suinocultura nacional, tá? Como é que a suinocultura brasileira pode ser mais competitiva comparada com a da Espanha, ou da Rússia, ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá. Cada país, o mercado está ficando cada vez mais complicado. E o que a gente busca quando a gente trabalha numa linha dessa principalmente na parte genética, principalmente na parte de machos, como utilizar da melhor forma possível o potencial genético dos machos. E com a distribuição de sêmen é uma das formas de alta viabilidade. Correto. E nessas centrais, na verdade, a taxa de reposição é elevada, né, Piva? Se a gente considerar aí uma taxa de reposição aí acima aí dos 100%, né, a gente tem um índice genético sendo entregue ao produtor, né, de forma constante, né? Isso, Amanda, é mais uma outra grande vantagem de concentrar todos os machos numa central única e não ter machos distribuídos. É difícil para um produtor comprar um macho hoje e trabalhar ele um ano e coletar sêmen dele um ano e dispor dele, ou seja, vender ele. Ou seja, para pagar o custo desse macho, se ele não for 100% utilizado, ele se torna mais difícil. Então, hoje em dia, basicamente, todas as centrais de inseminação, elas trabalham aí na linha comercial próxima de 80% ou até um pouquinho mais de reposição. Isso significa que um macho ele é substituído a cada 14 meses. E na linha fêmea, essa reposição passa dos 100%, e algumas coisas até 110%, 120%. Tá? Não é que é visto disso aí de uma forma negativa, mas sim uma forma mais positiva de você estar muito mais próximo do núcleo genético, ou seja, das centrais, ou seja, das granjas elites, dos diferentes programas genéticos. Tá? É muito mais fácil viabilizar ou depreciar um macho que está numa central que está produzindo 1.200, 1.300 até 1.400 doses por ano, do que o macho que está confinado a uma granja que usa uma pequena porcentagem dessas doses. Certo. Então, quanto mais doses for produzidas no macho, e forem não só produzidas, mas também usadas, mais fácil desse macho ele se deprecia. Isso que faz com viabiliza, que possibilite a uma central de inseminação de descartar um macho com um menor tempo de uso. Tá? Dificilmente a gente vê na linha macho a longevidade do macho, ou seja, tem um macho 5, 6 anos coletando sêmen. O atraso genético nesses casos aí é grande demais. E eu gostaria de aproveitar esse momento agora e dizer assim, se hoje ele está ficando com um macho acima de 18 meses numa central ou numa granja coletando sêmen, a gente definitivamente está deixando de ter de 2 a 3 dólares ou de 8 a 10 reais a mais de custo por utilizar esse macho. Se comparado com um macho da mesma linha genética,
que estaria chegando para ser usado, seja com 7 ou 8 meses. Certo. Piva, e a questão sanitária também ela é fundamental para a gente, né? Você poderia comentar como que é feito, como que é a questão da biossegurança nessas unidades de disseminação de genes? Amanda, definitivamente que o que a gente menos quer é ter um problema numa central e que esse problema ele possa ser transferido para os clientes que recebem sêmen. Sabemos que tem principalmente alguns vírus que eles vão via sêmen. Tá? O vírus de Pierce é um exemplo e tem outros, a Algesc é outro exemplo, apesar de que hoje em dia a Algesc não é o caso. Peste suína africana é outro, peste suína clássica é outro. Tá? Então todos esses vírus, tá? Eles representam um risco. Só que as centrais de inseminação, elas trabalham hoje com medidas de biossegurança bastante elevadas, mais do que uma granja comercial, digamos. Estão num nível, num patamar de biossegurança bastante elevado. E a parte disso está sendo cada vez mais comum, por exemplo, toda semana, de coletar uma amostra de machos e mandar material para o laboratório, seja sêmen ou seja sangue, soro, e fazer o monitoramento da parte sanitária, seja principalmente para a parte de vírus. Nos Estados Unidos, dificilmente alguém usa o sêmen que vem de uma central sem antes ser checado para Pierce. Coisa que aqui no Brasil não tem necessidade de pensar nisso porque o país ainda está livre. Tá? Mas se um dia, infelizmente, se por acaso tivermos essa frustração, ou seja, chegar ao vírus, eu tenho certeza que as centrais de inseminação vão trabalhar um pouco diferente na forma de monitoramento. Não significa que hoje não tenha. Sim, com certeza. Mas é um passo a mais. Sim. Hoje nós temos, na verdade, que todas as centrais elas estão aí tem filtros, né, microbiológicos para impedir a entrada de patógenos. Tem também os monitoramentos mensais contra os principais patógenos que nós temos hoje aqui no Brasil, né? Então, assim, na verdade é um conjunto de medidas que são adotadas para poder realmente prevenir a entrada de doenças ali dentro das UDGs, né? E disseminar também isso, né? Porque o potencial disseminador é grande. Amanda, está provado que o uso de filtros, ele não é uma garantia 100%, Sim. mas a nível principalmente do mercado americano, canadense e próprio do México também, onde tem grandes desafios sanitários, os filtros minimizam ou dão uma certa tranquilidade. Não é uma garantia total, mas que é uma ferramenta a mais para controlar a entrada de patógenos dentro de uma central ou dentro de uma granja. Isso está bastante demonstrado hoje em dia. Hoje em dia, dificilmente alguém constrói uma central de inseminação dessas grandes, que vai distribuir sêmen para diferentes produtores, se não for com ar filtrado. E tem muitas granjas hoje de sítio 1 sendo construídas já com ar filtrado, porque está demonstrado que tem um impacto positivo. Certo, Piva. Além de todos esses benefícios que a gente conversou aqui, a gente tem também uma possibilidade de ter uma diversidade de produtos dentro dessas unidades de disseminação de genes que faz com que o produtor tenha a possibilidade de testar produtos, né? Fazer testes e avaliações dentro da própria granja. Você poderia comentar para a gente a respeito disso, Piva? Eu imagino que quando você fala de produtos, seria diferentes linhas machos. Isso. Ou seja, dificilmente numa central dessas de 400, 500, 800 machos, somente tem uma linha. Normalmente tem todas as linhas genéticas que a empresa A, B ou C trabalha. Tá? E isso é uma ferramenta a mais, ou seja, é uma opção a mais para o produto que o produtor tem, dependendo de que são as necessidades ou as tendências de mercado, de começar a aprender ou avaliar. Tá? Sim. A facilidade também, né? Ou seja, não tem necessidade de introduzir um macho para fazer um teste ou um experimento, ou não tem necessidade de trazer 20 ou 30 machos para ver o que vai acontecer. Tá? Tem forma, ou seja, é um benefício a mais que as centrais de inseminação oferecem para o produtor ou para a indústria. Certo. Ô Piva, então para finalizar, como que você avalia essa tendência aí na utilização de doses inseminantes nesses modelos aí de grandes centrais aqui no Brasil e no mundo? Amanda, ou seja, cada vez menos doses. No passado era comum se falar em 7
8 doses por fêmea por ano. Hoje em dia, produzindo mais partos, produzindo mais leitões, é mais comum trabalhar aí com 5 doses, ou seja, 2,1, 2,2 doses por fêmea inseminada. É o mais comum hoje em dia. Doses com menos concentração, tá? Ou seja, não tem mais aquela necessidade de trabalhar com 3 bilhões ou 3,5 bilhões ou coisa assim. Tanto se for com inseminação convencional ou pós-cervical. Então, é uma realidade que hoje em dia as centrais de inseminação conseguem. O fato de você ter melhores equipamentos, gente mais capacitada e tudo isso, te permite você trabalhar muito mais no limite. Coisa que, e na precisão, na precisão né? da verdade. Da avaliação. É difícil de fazer isso numa granja ou numa central pequena quando você não tem todos os equipamentos necessários. É comum, cada dia mais, comum ver os países que têm a silvicultura mais adiantada terem centrais para produção de sêmen e o envio de sêmen. No Brasil parecia uma coisa pouco possível pela logística, por tudo, mas eu acho que, principalmente no caso hoje em dia está demonstrado que é possível e que tem resultados bastante positivos. E isso é vantajoso, ou seja, no final se converte numa competitividade a mais para o país. Não é simplesmente para o produtor A ou B, é para o país. Muito bom, Piva. Bom, a gente chegou ao fim, então, dessa mais uma edição do nosso Chimarrão Informação. Gostaria de te agradecer por essa troca de experiências aqui conosco, Piva. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda, a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui com vocês, compartilhando de informações como essa. E muito obrigada a você que sempre nos acompanha aqui no Chimarrão Informação. Até breve.